Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula. No vídeo de hoje nós vamos fazer um simples sensor de presença, é isso mesmo, são poucos os componentes. Siga esse vídeo que eu tenho certeza que você conseguirá fazer o teu sensor de presença. Para isso utilizarei um transistor que é o BC547 ou BC548. Eu vou utilizar um de sucata. Os terminais desse transistor é da esquerda para a direita, coletor à esquerda, base no meio e emissor à direita. No coletor deste transistor eu vou soldar um jumper. Também precisarei de um componente chamado fotodiodo. Esse fotodiodo é um receptor infravermelho. Você consegue em vários tipos de sucata, como por exemplo em videocassetes, entre outros por aí. Eu vou soldar o positivo dele nesse jumper que vai a coletor e o negativo à base. Para isso vou ter que entortar os terminais. O próximo componente que nós vamos soldar vai ser um trim-pot de 4M7. Você pode utilizar de 1M, 2M, 3M e 4M até 5M. Eu vou utilizar um de 4M7 que é o que eu tenho aqui. Se você tiver um de 1M, você pode utilizar também. Eu vou dar uma entortada nesse terminal aqui, no terminal do meio, nos dois terminais também, da esquerda e da direita. Vou soldar o terminal da direita na junção da base e do terminal negativo do fotoacoplador. O próximo componente vai ser um LED infravermelho, um transmissor infravermelho, infrared. O positivo dele é o filetinho ali, o mais fininho, e o chanfrado maior, a panelinha ali, é o negativo. O positivo vai para o coletor deste transistor. Nós vamos precisar também entortar os terminais desse cara aqui. Se você tiver um trim-pot menor, ok, porque esse grande aqui ele vai ocupar muito espaço. Vai ficar ruim aqui para efetuar algumas soldas. O próximo componente vai ser um resistor de 47K, que é amarelo, roxo, laranja e dourado. Ele vai no terminal da esquerda desse trim-pot. Nós podemos dar uma entortada nele aqui. O próximo componente é um resistor de 100 ohms de resistência, que é marrom, preto, marrom e dourado. Ele vai do resistor de 47K até o negativo do meu infravermelho, do meu LED infravermelho. Eu vou estar soldando ele aqui. O próximo componente que eu vou utilizar aqui é um LED verde reutilizado de teclado. Pode ver os terminais ali bem pequenos, já deu uma entortada. O chanfrado maior é o negativo, a parte fina é o positivo. O positivo vou soldar no emissor deste transistor. Vai dar um trabalho, mas agora nós vamos soldar um jumper da junção dos dois resistores e vamos levar até o negativo desse LED.
O terminal da direita do Trinpot nós não usaremos, ok? Vamos proceder o teste agora. Eu vou utilizar uma fonte de alimentação de 4 a 5 volts. Pode ser pilhas de 3,5 volts, aquelas de 3,7 volts. Você pode utilizar sem problemas. E agora vamos partir para o teste. No coletor do transistor, né, fica o positivo do LED infravermelho e o positivo do fotoacoplador. Eu vou colocar a garrinha jacaré vermelha, positivo. Nesse jumper, na junção do resistor de 100 ohms com o de 47K, eu vou colocar a garrinha jacaré preta. O meu Trinpot ele deve ficar ajustado bem na metade, no meio da regulagem, ok? Eu vou dar um zoom aqui depois que eu alimentei. E agora eu vou fazer o teste para ver se o meu circuito está funcionando. E se ele estiver funcionando ou não funcionando, primeiramente eu vou ter que tentar fazer os ajustes. Como vocês podem ver, quando eu chego com uma ferramenta, por exemplo aqui, ou até mesmo com o dedo, vocês estão vendo, pessoal? A luz do LED infravermelho, ela bate no meu dedo, ricocheteia, voltando assim para o fotoacoplador. O fotoacoplador, por sua vez, quando recebe a luz infravermelho, ele ativa a passagem de corrente do terminal positivo para o negativo ou vice-versa. Ele faz com que a corrente passe de um terminal para o outro, como acontece aqui, pessoal. Olha, vocês estão vendo? Eu posso deixar esse circuito mais sensível alterando a regulagem para a minha direita. Eu vou ajustar esse Trinpot totalmente para a minha direita, como vocês podem ver. Se o teu Trinpot for de metal igual ao meu, quando você tocar com o dedo nele, provavelmente ele vai acender, porque você está enviando um sinal que é a energia do teu corpo para a base do transistor, então ele vai acender, tá bem? Só que ele não pode acender quando você não estiver tocando nele. E se ele for de plástico, ele não vai acender o LED, ok? Bom, galera, eu ajustei o máximo da sensibilidade aqui no meu circuito. Agora eu vou chegar perto aqui, olha, com a minha ferramenta, e vocês podem ver que a sensibilidade ele ficou mais longe aqui. Eu não preciso chegar bem pertinho aqui, olha, para que o LED acenda, para que conduza a corrente de um circuito para o outro. Ó, eu posso passar com essa ferramenta aqui em cima. Já se eu voltar o Trinpot totalmente para a esquerda, nessa posição, passará energia até a base do meu transistor e o LED ele não irá acender, ele não irá desacoplar. Quando volto toda a regulagem do Trinpot à direita, para de conduzir corrente até a base do transistor e o meu LED ele acende, como acontece aqui. Eu posso melhorar ainda mais colocando um LED infravermelho de melhor qualidade, com um facho maior, assim o fotodiodo ele receberá um sinal bem melhor no circuito, ok? Circuitinho bacana para quem está começando a eletrônica. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Não esqueça de deixar aquele fantástico like. Até mais, galera BR. Tchau, tchau.